especialmente para os meus seguidores crianças que vivem me pedindo tutorial de maquete. Eu já fiz um compilado e juntei todos os últimos vídeos que eu postei lá no meu TikTok ensinando a fazer maquete escolar, vídeo de energia eólica, de biomas do Brasil, relevos do Brasil, sala de aula, um monte de coisa. E se você não achou o que estava procurando, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual é o trabalho que seus professores te mandaram fazer, mas não ensinaram como faz, para eu incluir no meu próximo vídeo de maquetes. Musiquinha da abertura da maquete. Fazendo uma maquete do centro da Terra. Gente, aqui em casa eu não compro isopor, mas o jeito mais fácil de fazer isso seria comprando uma bola de isopor bem grandona, cortando ela ao meio. Eu vou usar a metade desse mundo que eu tenho aqui em casa pra mostrar pra vocês. Corta na metade e aí a gente vai fazer a crosta e os núcleos usando o EVA, porque o EVA fica um acabamento mais bonito do que pintar na camada de fora. Eu usei primeiro o EVA preto, depois um EVA amarelo, depois deveria ser o laranja, mas eu não tinha laranja aqui em casa, eu usei esse rosinha claro, esse bege. Aí no meio é o vermelho. Aí você cola eles com cola branca ou cola EVA e escreve o nome de cada camada em cima. Para fazer um efeitinho mais legal de pintura, a gente pode usar uma esponja. Molha um pouquinho a esponja, não muito, só um pouquinho, deixa ela úmida. Aqui para fazer o efeitinho da camada mais escura, eu passei primeiro tinta guache marrom e depois um pouquinho de tinta bege, mas sem misturar elas antes. Deixa para misturar assim, ó. Na hora que tá carimbando a esponja, aí fica com uma sensação de terra. Do outro ladinho ali da esponja, eu passei o laranja também, só laranja e um pouquinho de água para fazer esse efeitinho de fogo, de lava. Lembrando, meus amores, que não adianta nada aprender a fazer maquete linda, maravilhosa aqui no TikTok, chegar na escola e não estudar. Se você chegar na escola e não souber fazer a apresentação, não tiver estudado sobre esse assunto, não souber falar o que é o que na sua maquete, você vai tirar 0. Então estuda, hein? Se você, assim como eu, não quer comprar isopor, porque não é ecológico, dá pra fazer também com argila. Eu vou fazer aqui uma pequenininha pra vocês verem, mas pode fazer uma bem grandona pra ficar bonita. Eu fui girando, amassando, cortando, passando um pouquinho de água, até virar um meio círculo. Aí você vai esperar uns 2 dias até essa argila secar completamente. Ela tem que estar maciça, não pode estar oca dentro não, tá? Senão ela vai rachar. E aí na parte de fora, pinta com a tinta guache azul e faz umas marquinhas verdes, que são os continentes. E na parte de cima você pode pintar com guache também, ou é mais fácil fazer com EVA os círculos um dentro do outro. Comenta aí qual maquete você precisa aprender a fazer. Fazendo uma maquete de sala de aula usando uma caixa de sapato. Eu fiz essa maquete usando de modelo a minha escola favorita, que foi o lugar onde eu fiz o ensino médio, chamava ETEC Fernando Prestes, na cidade de Sorocaba. Essa foi a escola que eu mais gostei de estudar, a gente aprontava muito lá. Então eu pintei a minha caixa de sapato das mesmas cores que eram a minha escola. Aí você pinta a sua, a cor que for a parede da sua escola. Eu coloquei a parede verdinha e o teto e o piso dessa cor vermelho escuro, porque eles eram assim. Pra fazer as mesinhas, eu usei papel Paraná, cortei uma tirinha fina, dobrei ela assim em 3 partes iguais, e aí esse papel é duro, ele fica dobradinho. Para as cadeiras, eu vou usar esses quadradinhos de madeira que eu comprei pronto, mas você pode fazer eles de argila. E aí você pode usar também caixinhas de remédio, de brinquedo, caixinhas pequenas para fazer os móveis, igual os móveis da sua sala de aula. A minha sala tinha um armário cinza, e se quiser você pode pintar as mesinhas, as cadeiras. A minha escola tinha uma louça daquelas de escrever com giz, não sei nem se existe mais isso ainda. E aí você pode enfeitar do jeito que quiser também. Eu recortei uns papéis para fazer folhas em cima das mesas e usei uma tampinha de pasta de dente para fazer uma lixeirinha. Ficou assim a minha escola. Eu tenho muita saudade lá do Fernando Prestes. Comenta aí qual maquete você precisa para eu escolher qual vai ser a do próximo vídeo. Fazendo uma maquete de comunidade. Para fazer as casinhas, você pode pegar um pedaço de argila, deixar ele fora do saquinho por um dia, que ele vai ficar um pouco duro assim. E com uma régua você corta em quadradinhos. Esses quadradinhos você passa um pouquinho de água para ficar bonitinho, que vão ser as casas. Pega papel, jornal, papel alumínio, coloca na base para formar um morro, que vai ser o morro onde vão ficar as casinhas. Areia de aquário, tinta PVA e cola branca. Tem que colocar bastante cola para ela endurecer. Agora deixa secando no sol, porque vai demorar pelo menos um dia para endurecer. Enquanto não seca, pode ir pintando as casinhas com tinta guache, fazendo desenhos, o que você quiser nelas. E depois que seca, ele fica assim, bem duro. Aí você pode colocar um rio, ruas, o que você quiser. Eu coloquei postes de energia usando palitos de dente e passando um fio de fazer colar. Qual projeto de arte você quer que eu te ensine?
Tutorial maquete sistema solar. Eu vou fazer o sol usando papel e cola e pros planetas palito de churrasco, massa de biscuit e tinta guache. Pra fazer o sol é do mesmo jeito que eu mostrei no tutorial de como fazer a lua. Dá pra ver aqui na minha playlist de como fazer maquete. É um monte de papel colado em volta de um balão, aí depois é só cortar a pontinha e pintar por cima desses papéis. Gente, desculpa que eu dei uma bela sumida aqui dos tutoriais de maquete, mas é porque às vezes eu tô com muito trabalho, às vezes eu tô com pouco trabalho. Quando eu tô com muito eu sumo, mas depois eu sempre volto. Vou estar sempre aqui com os tutoriais. Então comenta aí qual trabalho de escola você precisa de ajuda na parte artística. Agora você vai fazendo bolinhas com a massa de biscuit do tamanho proporcional dos planetas. Aqui tem uma foto, tira um print pra você ver mais ou menos o tamanho de cada um. Aí você enfia nessa bolinha o palito de churrasco. Pra fazer Saturno e os outros que são muito grandes, não precisa gastar muita massa. Faz uma bolinha de papel alumínio, abre a massa e enrola em volta dessa bolinha. E pra fazer os anéis de Saturno, você pode fazer uma minhoquinha assim e ir apertando ela desse jeito com o dedo no planeta pra grudar bem. Se quiser comprar a massa de biscuit que já vem colorida das cores dos planetas, é mais fácil. Eu vou pintar depois com tinta guache. Só não pode deixar eles secando deitados, porque senão vai acontecer isso, vai amassar uma pontinha do planeta. Então você pode enfiar eles, espetar num vaso de planta assim, em algum lugar que afunde, até eles endurecerem completamente para poder pintar. O primeiro planeta, Mercúrio, pode pintar de amarelinho escuro. Vênus pode pintar de laranja, com algumas manchinhas mais clarinhas. A Terra, primeiro você pinta de azul e depois vem com o pincel fazendo umas manchinhas de verde e de branco. Um jeito que fica legal a pintura dos planetas é você pegar assim só um pouquinho de tinta na ponta do pincel e ir girando em alguns lugares, não em todos, porque aí ficam esses risquinhos como se o planeta tá girando. Marte pode pintar de vermelho com um pouco de laranja. Pra achar a cor de Júpiter foi muito difícil, eu misturei várias. Eu misturei verde, laranja, vermelho, amarelo, branco, até virar essa cor aí, que eu achei a mais parecida. E aí pode fazer uns risquinhos também. Saturno eu também usei essa mistureba de cor com um pouco mais de bege, e os anéis podem ser marrom. Urano pinta de azul claro e Netuno de roxo claro. E vou deixar aqui no final algumas ideias de como você pode colocar esses planetas. Pode colocar todos espetados no sol, pode dar um jeito de acender luzinha, acender estrelinha, fazer 3 paredes em volta, pode usar o EVA preto com glitter pra parecer estrela, pode usar uma técnica que eu já ensinei aqui de pegar o pincel, passar na tinta branca e ir fazendo assim pra fazer estrelinha. Só não pode todo mundo copiar e fazer igual. Se todo mundo fizer a mesma maquete, a professora vai saber que vocês copiaram todos do mesmo tutorial da internet. Usa um pouco de criatividade, coloca o nome dos planetas, coloca alguma informação interessante e estuda bastante pra arrasar na apresentação. Salva esse vídeo caso você precise fazer esse trabalho também e comenta aí o que você quer que eu te ensine de artes. Tutorial de como fazer maquete dos relevos do Brasil. Esse aqui é um vídeo que as crianças me pedem faz tempo. Então bora lá aprender todos esses relevos. Nesse primeiro vídeo vamos começar com um bem fácil, as serras. A serra é um conjunto de montanhas e aí a gente vai usar o papel alumínio para fazer a estrutura dessas montanhas. Você pode ir pegando o papel alumínio e amassando ele para fazer vários picos. Tem que ter alguns lugares mais altinhos do que outros. E aí a gente vai usar aquela misturinha que eu já fiz tutorial várias vezes. Nessa misturinha tem areia para aquário, cola branca e tinta PVA verde. Eu também uso para dar o efeito de rocha essas cascas de árvore, fica muito parecido, você vai escondendo elas assim com a misturinha. Depois de 2 dias vai secar e vai ficar bem durinho. E aí você pode usar tinta PVA para passar nessas partes onde ainda deu para ver o papel alumínio. Essa técnica das montanhas eu uso bastante no meu trabalho, que eu faço quadros e maquetes em miniatura. Dá para fazer ilhas, dá para fazer qualquer coisa que tenha essa textura de floresta, olha como fica legal. E aí você pode também dar uma pincelada de um tom de verde mais claro por cima, só nas árvores de cima, para parecer que tem mais luz nelas. No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer o próximo relevo, que é o patamares, e vamos utilizar argila para isso, tá bom? Tutorial de maquete dos relevos do Brasil. No primeiro vídeo eu ensinei como fazer a serra e nesse vídeo aqui vou ensinar como fazer o patamares. E nesse daqui a gente vai usar argila escolar. Pega ela, passa um pouco de água nela e vai fazendo um bloco de terra assim na parte onde ele vai ficar. Pede ajuda para um adulto porque a gente vai usar faca ou então uma dessas espátulas de bolo para fazer degraus desse jeito aqui, olha. Vai tirando, passa a faquinha e vai tirando essas faixas de terra para fazer degrauzinhos, porque o patamares é um tipo de relevo que tem partes altas e partes baixas e vai formando esse degraus entre elas, entre essas elevações. Aliás, gente, eu falei coisa errada no primeiro vídeo, porque não existe montanha no Brasil. Se eu falar coisa errada de novo, vocês me corrigem, que eu não sou professora de geografia, eu sou artista. Aí a gente vai pintar com tinta guache verde essas partes de cima, não pinta os degrauzinhos, deixa eles na cor da terra. Para fazer essa graminha eu faço assim, pego um pedaço de esponja, pinta essa esponja com tinta PVA verde e vai colocando a tinta e água e vai espremendo elas. Depois que secar,
depois de algum tempo vai ficar dura. E aí você pode picotar ela, pode picotar com a tesoura, eu gosto de passar num ralador. E aí é só colar as espuminhas usando ou cola branca ou cola para artesanato. Salva o vídeo caso você precise fazer isso. Tutorial de maquete dos relevos do Brasil. Já ensinei na primeira parte desses vídeos como fazer serra, depois como fazer patamares e agora eu tô ensinando planície e planalto. Aí você vai fazer assim, de novo vamos usar argila escolar e o papel alumínio. Tem que ficar desse jeito, a serra é mais alta que o planalto, que é mais alto que a planície. Então na planície coloca a argila direto na base, no planalto você coloca um pouco de papel alumínio e a argila por cima dele. E aí você faz uma rampinha assim. Na planície mistura água com cola branca e joga areia em cima. Depois que tudo isso secar, você pinta de verde a parte de cima e de areia ou cor de terra na parte de baixo. Pode fazer umas ondinhas de mar ali embaixo. É normal, depois de secar, a argila começar a fazer umas rachaduras assim, principalmente nas partes onde ela ficar muito fina. Mas aí você pega mais um pouquinho de argila e vai tapando as rachaduras com ela, conforme for secando e for abrindo. Aqui na junção com a serra, também não deu certo, porque não é o mesmo material, né? Agora que já secou, eu completo um pouquinho mais e depois eu pinto aqui com tinta verde, aqui com a mesma tinta e pronto. E chegamos no último vídeo do tutorial de maquete dos relevos do Brasil. Nesse aqui eu vou ensinar chapadas e depressões. A mesma argila escolar que já usamos antes, vamos completar o resto da base com ela. E aí você pode usar uma espátula de bolo, uma régua, alguma coisa para te ajudar a espalhar melhor. O lugar onde vai ser a depressão tem que ser um pouquinho mais alto, então coloca mais massa no lugar onde você vai representar esse relevo. A chapada, a gente pega um quadradão assim, afunda ele na argila e vai usando o seu dedinho para juntar uma coisa na outra desse jeito aqui. Agora a gente vai usar uma colher para cavar o buraquinho onde é a depressão. Aqui eu coloquei pouca argila, então não deu para cavar muito. Se você quiser fazer mais fundo, pode fazer. Como se fosse uma cratera de um vulcão, um buraquinho assim no meio do nada. E agora eu vou te mostrar uma técnica de escultura bem legal para usar na argila. Você pode usar uma pedra para fazer textura. Dá para usar qualquer objeto que tem texturinha para dar textura nela, porque é só ir afundando assim. E aí ela vai ficando com uma cara de rocha. Depois que secar, você pode pintar de verde a parte de cima da chapada e todo o resto. E aí a gente vai usar aquela espuminha que eu já ensinei a fazer nos outros vídeos. Picota bastante a espuminha depois que ela fica dura. Vai esfarelando ela até ela ficar bem pequenininha e cola por cima ali da chapada. E pode espalhar essa espuminha pela maquete toda para enfeitar do jeito que você quiser. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Não esquece de estudar bastante para apresentação, porque não adianta ser artista se você não souber nada de geografia. E coloca a plaquinha para identificar tudo. Se quiser aprender os outros, é só voltar aqui no meu perfil nos primeiros vídeos dessa série. Fazendo os pedidos dos meus seguidores, a Letícia precisa de uma maquete de energia eólica. Eu usei palito de churrasco e massinha de biscuit. Coloca os palitos bem afastados na base e juntos lá em cima com um monte de massa desse jeito aqui. E com um palito de sorvete você encaixa desse jeito para fazer as hélices. Deixa feita também uma bolinha assim para colar aqui depois. Depois eu usei cola para madeira e palitos de dente para ir fazendo essas divisórias aqui na torre. Se quiser pular essa parte, tudo bem. É que eu queria fazer uma torre bem bonitinha. E depois você pode até pintar ela de outra cor, de branco, do jeito que você quiser. Aí depois que tudo estiver seco, pega um pedaço de folha de EVA branco, recorta e coloca assim em cima do palito de dente, que vão ser as hélices. Elas têm que ser bem grandonas. E perto dessa torre vai ter que ter alguma coisa para representar os geradores. Eu uso essas caixinhas aqui, pode ser caixinha de pasta de dente, de skincare, de remédio. Aí vai ter esse lugar perto da torre que são os geradores, que vão levar energia para uma torre, que vão levar a energia para as casas e para os prédios através dos postes. Essa torre de transmissão aqui tem o tutorial dela lá no meu vídeo de hidrelétrica. Esse fio é de fazer pulseira e aí a gente vai usar esse fio para levar de um poste para o outro. O poste também é super fácil, é só palito de dente. Aí esses postes coloca perto das casas, dos prédios e vai amarrando o fio entre eles. A torre vai ficar aqui, um dos fios da torre vai vir nessas caixinhas cinzas e o outro fio das torres lá nas casinhas.
E aí vai precisar de mais um fiozinho para colocar aqui perto das hélices, levando para o gerador aqui embaixo. Aí você explica que tá vindo a energia aqui pro gerador, do gerador para a torre de transmissão e dessa torre para a cidade, para as casas e prédios. Qual trabalho vocês querem que eu ajude? Fazendo uma maquete de caverna. Então, eu usei isso daqui que se chama casca de árvore de pinos. É uma coisa que você compra em loja de planta, em loja de decoração, porque você coloca em vasos de planta. Eu vou reutilizar esse cenário aqui, que foi o que eu fiz, a maquete da Mata Atlântica. Então, se quiser aprender cachoeira, você pode olhar lá naquele vídeo. E vou usar uma caixinha de embalagem quadrada e essa cola de silicone para fazer a caverna aqui do lado. Aí, gente, é muito fácil, é só ir colando. Escolhe primeiro as cascas de árvores maiores, as grandes, e vai colando elas assim em volta da caixinha toda. Do lado de dentro, do lado de fora. Aí, quando acabarem as grandes, vai colocando menores em cima das grandes, até não dar mais pra ver que isso era uma caixinha. E pronto, vai ficar uma caverna, parecendo uma caverna de rocha de verdade. Fazendo uma maquete dos biomas. Eu tô fazendo essa encomenda aqui, bem legal, que é uma maquete com o Brasil em relevo, dando destaque principalmente para os diversos biomas, e eu vou colocar até animais nela. Para fazer a Mata Atlântica e a Amazônia, eu usei um grãozinho de pedrinha maior, para ficar com essa sensação que são várias árvores, e para fazer os outros biomas eu usei uma areia mais fininha. Esse daqui é o Pampa, e esse outro daqui vai ser o Pantanal. Eu vou fazer bastante detalhes, ainda não terminei. Aqui no meio é o Cerrado e lá em cima, na ponta de cima, é a Caatinga. Já comecei a colocar alguns dos detalhes, depois eu vou fazer mais. Coloquei ali algumas flores para representar as árvores de ipê. Aqui no Pantanal coloquei as manchinhas azuis para representar a água e depois eu vou fazer mini vitórias régias para colocar ali. Essa misturinha que eu faço relevo é quartzo triturado, cola branca e tinta PVA. E essa maquete aqui, ela vai ser para uma apresentação sobre o Brasil em uma feira cultural. Se quiser aprender mais sobre maquete, é só olhar aqui nos meus outros vídeos, que tem vários tutoriais. Inclusive tem um tutorial completo sobre como fazer esse efeito aqui de ondas do mar, assoprando com canudinho. Comenta aí o que é que você quer aprender para fazer na maquete, e na parte 2 dessa daqui eu vou fazer os animais e os últimos detalhes. Terminei de fazer essa maquete sobre os biomas do Brasil, mas ela não tá nada realista, né? Na verdade não é tão verde e não é tão natureza assim mais. Você sabia que dia 22 de abril é o Dia Mundial da Terra? Vamos falar aqui nesse vídeo como proteger os biomas do Brasil enquanto vocês aprendem como fazer uma maquete assim. Musiquinha da abertura da maquete. Na parte 1 desse vídeo que eu postei semana passada, eu mostrei como eu fiz essa textura de cada um dos biomas usando areia, cola e tinta. E para fazer esse efeito aqui do mar, eu uso cola de isopor com álcool e tinta branca. E agora eu vou usar massinha de biscuit para fazer mais detalhezinhos, plantinhas e os animais que moram nesses biomas. Só que muitos deles não moram mais, né, gente? Muito bicho morreu por causa de queimadas, por causa de desmatamento. Imagina você tá lá na sua casa, aí de repente a sua casa sumiu, você não tem mais onde morar. Você tá lá comendo sua comida, aí a sua comida sumiu, você não tem mais o que comer. É isso que acontece com os bichinhos quando começam a desmatar o lugar onde eles moram, a destruir a natureza. Eles ficam sem casa, sem alimento e eles morrem. Coisas que a gente pode fazer pra diminuir. Só que muitos deles não moram mais, né, gente? Muito bicho morreu por causa de queimadas, por causa de desmatamento. Imagina você tá lá na sua casa, aí de repente a sua casa sumiu, você não tem mais onde morar. Você tá lá comendo sua comida, aí a sua comida sumiu, você não tem mais o que comer. É isso que acontece com os bichinhos quando começam a desmatar o lugar onde eles moram, a destruir a natureza. Eles ficam sem casa, sem alimento e eles morrem. Coisas que a gente pode fazer para diminuir que isso aconteça é não comprar produtos de marcas que apoiam esse desmatamento. Estudar um pouco sobre política para entender quais partidos são a favor da destruição da natureza para não votar neles.
porque os biomas são muito importantes. Essa Mata Atlântica que fica perto das praias do Brasil tem espécies de plantas e de animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E essas espécies estão ameaçadas de extinção, porque vamos concordar, né, que essa área da Mata Atlântica já é toda cinza, cheia de prédios, cheia de empresas, cheia de fumaça. Apesar da maior parte da culpa ser das empresas que produzem sem parar e gastam muita energia, muita água e soltam muitos poluentes na natureza, tem algumas pequenas coisas que você também já pode começar a fazer desde agora. E se um dia você tiver uma empresa, você pode aplicar essas coisas na sua empresa para poluir menos o planeta, que é economizar energia, papel, economizar água, comer menos carne e reduzir ao máximo o consumo de plástico. Mas enfim, tirando a parte triste, né, que o Brasil não é mais assim, eu fiz essa maquete aqui, foi uma encomenda que uma cliente pediu para mim. Essa maquete vai viajar até Nova York e vai participar de uma feira cultural em uma escola onde vai ter uma apresentação sobre o Brasil. E aí as crianças gringas lá vão aprender um pouco sobre o Brasil, nossa natureza, nossos animais. E eu achei que ficou bem bonita. Comenta aí o que vocês acharam. Eu fiz até uma legenda com os nomes traduzidos no inglês para elas depois ficarem procurando no mapa onde é que estão esses animais. Bioma da Amazônia, o maior que tem. Fiz 2 araras e um tucano. Olha que bonitinho. Aí o bioma da Caatinga, esse daqui. Fiz a legenda dele também. E aqui eu coloquei uma jiboia, o tatu tá bem escondidinho. Olha o tatuzinho ali. E coloquei cactos e essas flores roxas, que são os ipês roxos. O lobo-guará e a siriema ficaram um pouquinho escondidos porque eles estão aqui, ó, no cerrado, aí é tudo meio marrom. Aqui tá o lobo, aqui tá a siriema e aqui entre os 2 biomas coloquei a onça. Na Mata Atlântica coloquei o macaco, a capivara e no pampa coloquei a ema. Olha eles aqui. Vou ensinar nesse vídeo como eu fiz essa maquete da casa com o sistema de captação da água da chuva, mas antes eu vou mostrar pra vocês coisas que a gente pode já fazer hoje nas nossas casas pra ser uma casa mais sustentável. Eu faço compostagem orgânica aqui no meu quintal e não precisa ter um quintal de terra, dá pra fazer dentro de casas com uma composteira que você compra. E fazer compostagem é um jeito de produzir menos lixo na sua casa, porque ela é a reciclagem dos resíduos orgânicos. Casca, semente, fruta, resto de legume, de verdura, de folhas. E aí, todos esses restos orgânicos que você jogaria numa sacola plástica, no lixo lá da rua, você faz uma compostagem deles, eles vão se transformar em adubo. E aí eu pego esse adubo e uso nas minhas plantinhas. Eu planto tomatinho, eu tenho uma horta, eu tenho plantinhas decorativas. E fazer isso reduz muito o lixo que a gente produz aqui em casa. Outra coisa importantíssima é separar a reciclagem, colocar no lugar certo, no seu prédio ou na sua rua. Fazendo essas 2 coisas, a quantidade de lixo que uma casa produz por dia é muito pequena. Eu compro o mínimo de produtos possível feitos de plástico ou isopor. Inclusive, nas minhas maquetes, ó, eu não uso isopor. Eu uso um painel de pintura, que é uma coisa que dá pra reaproveitar várias vezes. Todos os alimentos que eu compro que vem numa embalagem de plástico, eu guardo essas embalagens pra reaproveitar pra outras coisas. Como eu sou artista, eu uso elas pra misturar tinta. E eu só jogo fora quando tiver sido usada muitas vezes. Então, bora lá fazer a nossa maquete de casa. Eu usei 2 caixas de papelão, peguei as caixas de ovo de Páscoa que eu tinha aqui. Uma delas vai ser a parte de baixo da casa e a outra vai ser o telhado. Primeiro eu cortei a porta e as janelas. Pra usar um estilete, pede ajuda de um adulto, tá? Porque é perigoso. E pra fazer o telhado, eu usei só 2 partes da outra caixa. E o pedaço que sobrou, eu fiz a marcação assim do triângulo pra tapar o buraco que sobra. Aí você coloca ela na sua base. E pra enfeitar a base, eu usei essa espuma aqui, que era uma espuma de colchão pintada de verde pra fazer um jardim. E aí, gente, usa a imaginação. Mesmo porque se todo mundo fizer uma maquete igual, todo mundo tira 0, porque todo mundo copiou do mesmo lugar, né? Então você pode, por exemplo, fazer um jeito de mostrar que essa água da chuva tá sendo usada pra encher uma piscina, regar uma horta, pra cuidar do jardim, pra lavar roupa. Você pode até colocar os baldes de lixo reciclado, fazer uma mini composteira aqui no jardim. Inventa a sua versão da sua casa sustentável. Aí eu vou usar esses tubinhos aqui de cola quente
para fazer os canos por onde entra a água da chuva e vão parar nesse outro potinho aqui que eu tô pintando de azul, que vai ser a caixa d'água, onde fica a água que caiu da chuva. Eu também usei essa latinha, pintei de branco, porque a caixa de água vai ficar em cima dela. E aí eu peguei um pedaço de EVA e pintei de azul para fazer as placas solares. Essas placas a gente cola no telhado, que vão captar a energia do sol e transformar em energia para casa. Hoje, dia 22 de abril, é o Dia da Terra, então conversa aí com a sua família, vê o que vocês podem fazer para produzir menos lixo, porque não tem mais onde enfiar lixo nesse planeta, e já vai pensando como é que vai ser a sua casa quando você crescer, quais dessas coisas você vai querer fazer na sua casa para ser mais sustentável. Vamos fazer um cemitério na maquete. Pinta sua base com tinta PVA verde e depois que secar, passa bastante cola branca por cima. Aí a gente vai jogar aquela espuminha que eu já ensinei nos meus outros vídeos, é espuma de colchão pintada de verde e ralada num ralador. E para fazer as lápides eu usei argila. Ela tem que estar um pouquinho úmida para você conseguir cortar e modelar, mas não muito mole. É melhor uma argila que você já tirou do pacote e já deixou um pouquinho endurecendo, que aí ela vai ficar com a textura perfeita. Para juntar um pedacinho no outro, você pode usar água, passa o dedo na água, passa na argila e deixa no sol secando, ou de um dia para o outro secando até endurecer. Depois de seco, você pode pintar com tinta guache mesmo, enfeitar do jeito que você quiser, seu cemitério. Dá uma conferida na playlist que tem aqui no meu perfil, que se chama Como Fazer Maquetes. Lá tem várias ideias para fazer vários tipos de cenário. Esse cemitério aqui eu fiz para representar uma cena de uma das minhas séries favoritas. Vamos ver se você adivinha qual cena é essa. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa série também. Para fazer prédios é muito fácil, é só pegar essas embalagens ou caixinha de remédio e pintar por cima do jeitinho que você quiser. Essas embalagens compridinhas, tipo de pasta de dente, são perfeitas para fazer prédio, é só depois fazer janelinhas assim e fica igualzinho. Se você precisar fazer um prédio de um formato específico, aí pode fazer com papel Paraná, só que dá mais trabalho, né? Tem que ir colando assim com cola branca com bastante cuidado para ficar tudo retinho. Assiste os vídeos da playlist que tem aqui no meu perfil, Como Fazer Maquetes, para aprender outras dicas. Maquete da Lua. Isso serve para todo mundo que está pedindo maquete de planeta, do mundo, da Terra, do Sol. Para fazer a lua vai ser do mesmo jeito que eu ensinei a fazer um balão. Enche um balão só pela metade para ele ficar mais redondinho e vai colocando papel picado com cola branca e água. Quando ele seca, fica assim durinho, aí você corta a parte de baixo e isso vai ser a nossa lua ou o planeta que você quiser fazer. Para fazer as fases da lua, eu desenhei um EVA branco, pintei de canetinha. Aí eu peguei a base, pintei toda de preto, recortei as fases da lua para colar nesse fundo preto. Para fazer estrelinhas, mistura tinta branca com bastante água, passa uma escova de dente velha e vai raspando o dedo na escova de dente, que a tinta vai sair assim. Passei tinta preta nas luas de EVA e aí peguei bolinhas de massa de biscuit, apertei as bolinhas assim e vamos colar essas bolinhas achatadas em volta da lua de papel. Vai passando o dedo em volta delas para grudar, aí pega um batom e afunda assim a bundinha do batom no meio da bolinha de massinha para ficar com essa cara de crateras. Pra pintar, eu peguei tinta branca e tinta cinza. Aí eu vou pegando assim, ó, um pouquinho de branco, um pouquinho de cinza. E vou misturando tudo na lua mesmo, que fica mais realista. Pronto, temos uma lua bem bonita. Aí é só colar ela no meio da sua maquete. Comenta aqui o que mais você quer aprender. Fazendo uma maquete dos rios da Amazônia. Musiquinha da abertura da maquete. Essa maquete aqui foi uma encomenda que eu fiz e me pediram que fosse especificamente sobre os rios do estado do Amazonas. Então aí eu peguei os moldes e fui fazendo ali o formato exatamente do estado. Para desenhar o mapa certinho de cada um dos rios foi bem difícil porque são muitos. Aí eu fui olhando um por um no Google Maps o caminho que ele faz. Marquei de canetinha, tudo, depois pintei com tinta. Aí pintei de verde claro do lado de fora e de verde escuro aonde vai ser a parte do relevo. E a parte de floresta é aquela misturinha que eu sempre faço, areia para aquário
cola branca e tinta PVA. Sempre me perguntam se dá pra fazer com outro tipo de areia. Não dá, gente. Não adianta pegar areia da praia, não adianta pegar areia de gato. Eu já testei de tudo. Essa aqui que eu uso dá certo porque não é exatamente uma areia, são mini pedrinhas trituradas. Aí as pedrinhas se colam junto com a cola e fica bem legal. Daí eu passei cola só nos lugares onde não passam rios e fui colando com a ajuda de uma espátula, de uma faquinha, de uma colher. Você vai colocando a florestinha nos lugares onde não tem água. Ali em cima eu usei uma massinha de biscuit para fazer os 3 lugares mais altos do Amazonas, que é o Pico da Neblina, o Pico 31 de Março e Picos Bras de Aguiar e Guimarães Rosa. E aí eu coloquei algumas outras montanhinhas mais baixas, picos mais baixos que tem em volta deles. Depois de uns 3 dias, essa misturinha de areia vai secar e aí eu dou umas pinceladas de verde mais claro por cima para dar um efeitinho mais realista. Coloquei ali também uma aldeia indígena pequenininha. Eu fiz as casinhas usando a massa de biscuit também e pintei por cima com tinta PVA. E daí por último eu pesquisei o nome dos principais rios. Não deu pra colocar todo porque tem muito rio, mas eu coloquei os maiores pra identificar onde é cada rio, onde é cada pico. Meus amores, me perdoa que eu não tô mais conseguindo fazer muitos vídeos de maquete, mas é porque eu tô trabalhando muito, tô com muito trabalho, mas eu não vou parar de fazer, tô sempre por aqui. Comenta aí o que é que você precisa fazer de maquete, que você não achou ainda aqui nos meus vídeos, e daí quando sobrar um tempinho eu gravo um vídeo ensinando pra vocês. Tutorial da maquete do deserto do Atacama para Lau, que me pediu ajuda. Então, primeiro você pega uma caixa de papelão e vai recortar ela, tirando as laterais até sobrar só 2 ladinhos da caixa e o fundo. E aí não vai precisar de isopor nem nada, vamos fazer a maquete aqui nessa caixa. Aí, nessas partes de cima das laterais, você pinta um céu e algumas montanhas. O deserto do Atacama, em específico, ele tem uma cor de terra mais escura, mas se você for fazer um deserto de dunas de areia mais clarinha, você pinta da cor da areia mais clara. Aí você vai amassando o papel alumínio, cola ele com cola branca na base, fazendo alguns montinhos mais altos do que os outros. Pode fazer alguma pintura da vegetação ali no fundo também, igual os cactos, e agora aquela misturinha que eu uso para tudo: areia para aquário, cola branca e tinta PVA. A tinta você pega da cor que for a areia do lugar. Aí vai misturando e colocando mais cola até ficar assim, com essa textura, e vai colocando ela por cima do papel alumínio, principalmente por cima dos montinhos mais altos. Se faltar algum lugarzinho, pode passar a tinta pura mesmo. E também pode usar essas aqui que são cascas de árvore, madeira pinos e uns matinhos secos para fazer mais um pouco do cenário. Os matinhos secos eu colei com essa cola de silicone, enquanto o fundinho ainda estava mole, ainda estava meio molhado para ele afundar. Aí você espera 2 dias para essa misturinha da areia secar e esse aspecto de molhado vai sumir e vai ficar bem bonito. Comenta aí qual trabalho você precisa de ajuda na parte artística. Musiquinha da abertura da maquete. Como fazer uma maquete da Mata Atlântica? Para fazer a cachoeira, cola quente, casca de árvore, pinos e pinta a sua base. Empilha as cascas de árvore assim com cola quente mesmo, e aí você pega a cola quente e faz ela escorrida assim, desse jeito. Pinta a cachoeira da mesma cor da água e passa uma segunda camada de cola quente. Depois que secar, faz uns reflexos brancos. Essa vegetação verde eu faço usando uma dessas espumas que vem dentro de colchão, de travesseiro. Passa a tinta verde e aperta bem. Depois que ela secar, ela fica dura, aí você passa num ralador. Pinta de verde escuro as partes onde você vai querer colar a vegetação. E depois que seca a tinta, é só colar com cola branca. Para fazer os animais, eu uso argila. Fazendo animais para maquete. Musiquinha da abertura da maquete. Para fazer os animais, eu uso argila, mas você pode usar massinha, biscuit, qualquer tipo de massa de modelar. Para fazer com argila, precisa molhar ela antes para ficar mais mole. E daí, para fazer os bichinhos, eu faço uma bolinha assim que vai ser a cabeça e um mais compridinho que vai ser o corpo. Usa alguma coisa para juntar eles dois assim, pode ser um palitinho ou uma colher. E aí com água você vai modelando melhor. Para fazer os bracinhos e perninhas, faz uma minhoquinha assim comprida e corta todas do mesmo tamanho. Para juntar no corpo é do mesmo jeito, ó. Pega a ferramentinha e vai juntando com água. Aí você personaliza o seu bichinho do jeito que ele for.
Se tiver focinho, faz focinho. Se tiver orelhas pra cima ou pra baixo, faz as orelhinhas. E depois que a argila seca, dá pra pintar com tinta guache, desenhar com canetinha, do jeito que você quiser. Os primeiros vão ficar feios, é normal, gente, mas quanto mais você pratica, melhor você fica em qualquer tipo de arte. Eu fiz Fernando de Noronha em miniatura para esse quadro aqui, que é um arquipélago vulcânico que fica a 350 quilômetros da costa do Nordeste do Brasil. Um dia eu quero ir lá pra ver a vida marinha, as tartarugas, golfinho, tubarão. Primeiro eu usei papel alumínio pra marcar os pontos mais altos da ilha maior. E usei essas pedrinhas brancas de jardinagem pra fazer as ilhas pequenas e o efeito de rochas. Essa aqui é a mesma misturinha que eu uso pra tudo. As pessoas sempre perguntam o que você usa na areia, o que você usa na vegetação. É a mesma coisa, areia de quartzo triturada. Só que dessa vez eu não tô tendo que deixar o lugar mais bonito pro quadro ficar bonito, né? O mar é dessa cor mesmo. Cristalino, lindo, maravilhoso. Respondendo as principais dúvidas que aparecem aqui, o que eu uso de base? Eu uso painel de pintura, isso daqui vira um quadro, né? Eu vendo eles como quadro para pendurar na parede. E para fazer essas ondinhas do mar, já tem um tutorial aqui que se chama Tutorial de como fazer efeito de mar na maquete. Fazendo uma maquete de floresta queimada. Coincidentemente, essa minha seguidora me fez esse pedido quando eu terminei de fazer essa obra de arte aqui e eu já vou passar o tutorial para vocês. Eu fiz ela durante uma experiência muito legal, que foi uma residência artivista que eu fui. E aí eu coloquei primeiro papel alumínio em volta do mapa do Brasil, porque eu queria acender o fogo no final, então para garantir que a tela não ia pegar fogo, eu coloquei um alumínio entre o painel e a areia. E aí eu joguei por cima do alumínio a misturinha de sempre, que é tinta PVA, cola branca e areia para aquário. Você pode ver nos vídeos que eu postei essa semana mesmo um tutorial de como fazer essa misturinha de floresta. Só que ao invés de verde eu coloquei preto. Aí eu usei lixo para fazer esses efeitos de poluição e de lixo acumulado pela costa do Brasil. E eu peguei eles da cidade de São Paulo mesmo, fui pegando pelo chão. Depois que tudo secou, depois de uns 2 dias, eu usei carvão. Peguei o carvão e colei com cola branca por cima ali de onde era a floresta para dar a sensação de que ela queimou, que ela pegou fogo. E no dia da exposição, da apresentação dos trabalhos, eu ainda coloquei alguns pedacinhos de incenso ali na floresta amazônica e eu usei um maçarico para acender o fogo, porque eu queria que fosse muito impactante, muito chocante para fazer as pessoas refletirem. Comenta aí o que é que você sentiu vendo essa arte e se você for fazer essa maquete que me pediu o tutorial para fazer uma apresentação na escola, pelo amor de Deus, não vai tacar fogo, tá? Eu tava com tudo controlado, tava tudo certinho ao ar livre. O tema dessa residência artística foi as mudanças climáticas. E nós fizemos artes para lembrar as pessoas de que a temperatura média do planeta pode aumentar até 2 graus nos próximos anos, se ninguém fizer nada para proteger a Amazônia agora, no presente. Se você se interessa por esse tema, você pode ter mais informações nesse site aqui. Fazendo 4 animais que estão em extinção, e já salva esse vídeo caso você também precise fazer esse trabalho. Eu tô usando argila aqui nesse tutorial, mas você também pode usar biscuit, massa de EVA, massinha, o que você tiver. Primeiro eu fiz o corpinho, essa vai ser a arara azul, e daí eu fiz as 2 asas e coloquei assim, fazendo com essa ferramenta algumas das penas. Uma bolinha para a cabeça e um triangulinho que vai ser o bico. O bico da arara, ele é virado para baixo, desse jeito. E aí, como essa massinha aqui é argila, é muito fácil de modelar e de cortar ela, olha. Esse aqui vai ser o rabo da arara. Pode fazer mal feito esses risquinhos das penas, porque depois é só passar água que fica bonitinho. Para juntar uma coisa na outra, é só fazer essa melequinha aqui de argila com bastante água, que daí ela une as 2 partes. E agora eu tô fazendo o panda gigante. Pro corpo dele pode fazer tipo uma coxinha assim. Tô usando uma espátula de fazer bolo mesmo para alisar.
Para fazer a cabeça, você vai usando o dedão para afundar no círculo os dois olhos, tá vendo? Onde fica os olhos você faz mais fundo. E pode usar um pincel para ajudar a ir modelando e unindo as coisas. Depois de juntar com aquela melequinha a cabeça no corpo, coloca mais massinha dos lados e vai passando o pincel assim. Aí coloca um pouco mais de massinha assim para fazer o focinho. E para fazer as orelhinhas é só fazer 2 bolinhas. Toda vez que for juntar os pedaços, você coloca essa melequinha de argila com bastante água. Se for outra massa, não precisa fazer isso. Pode usar cola, pode usar outras coisas para juntar. Esses aqui são os bracinhos e para juntar também o braço e a perna eu vou fazer a mesma coisa. Coloca um pouquinho da melequinha e aí você vai apertando ele e usa o pincel para ir suavizando. O pincel você pode passar ele na água e pode passar só o dedo também. Aí eu achei que a perninha ficou muito grande e tirei um pedaço dela. Você pode ir tirando e adicionando massa conforme você achar melhor. E eu vou colocar ele segurando um pedacinho de galho porque eu quero fazer o panda comendo bambu. A argila precisa ficar secando uns 2 dias até ela endurecer para depois poder pintar, tá bom? Esse daqui vai ser a onça pintada e eu vou fazer ela apoiada num galho, como se ela estivesse no galho de uma árvore. Encaixa a massa no galho, a bundinha dela tem que ser mais alta do que o resto do corpo, tá vendo? Aí esse daqui vai ser o bracinho e faz um outro menor que vai ser a pata de trás. Adiciona a massa também aqui na lateral, que vai ser a coxa dela. Para a cabeça da onça, ela tem que ficar com o focinho um pouco mais para frente do que o urso e afunda o lugar dos olhos também com o dedo, desse jeito. As orelhinhas dela vão ser igual de um gatinho, em formato de triângulo, e o rabo você coloca ele bem grudado no corpo para ele não rachar depois de seco. Esse daqui vai ser o lobo-guará e eu vou usar 4 pedacinhos de galho para fazer as perninhas, porque ele é muito alto e se fizer de argila vai quebrar, então eu vou fazer de galhos. O corpinho do lobo-guará vai ser parecido com a onça, a bundinha dele é mais alta que o resto do corpo. Aí você encaixa assim os galhos e coloca um pouquinho a mais de massa nessa junção do galho com o corpinho e vai passando o dedo, passando o pincel. Gente, não tem problema se ficar mal feito, se ficar feinho. Eu faço isso bastante tempo, então eu tenho mais facilidade, tá? Não fique triste se o seu não ficar igual. É melhor fazer mal feito do que não fazer. A cabeça dele também vai ser parecida com a da onça, só que ele tem o focinho maior, mais pra frente, e as orelhas bem grandonas, assim. E na parte 2 eu vou pintar com tinta guache, tô esperando eles secarem.